o sovaco só pode se reportar ao cotovelo. Hello, hello, meus parça! Estou aqui de volta para dar continuidade ao estudo do assunto de estruturas organizacionais, um tema aí muito importante nos editais. Os principais editais sempre caem, né? Porque eu já vi isso caindo várias e várias vezes nos editais. Se caiu no seu edital, seja muito bem-vindo a esse canal, eu espero que esse conteúdo esteja te ajudando. Se você gosta do conteúdo que a gente está produzindo aqui, a gente, né? Eu sozinha, meu bem, estou produzindo por aqui. Curta, compartilha, porque isso vai me ajudar, tá? Sugestões também para vídeos posteriores, assuntos que de repente você acha que seria legal a gente abordar aqui. E vamos dar continuidade a esse estudo. Agora a gente vai começar a adentrar mesmo nos tipos de estruturas que existem. Lembrando que existem vários, quer ver? Eu vou até ler aqui para vocês. Olha só, estrutura linear, estrutura funcional, estrutura Lean Staff, divisional, por região, por produto e serviço, por processo, por clientes e ainda existem outras, tá? Só que dessas aqui, existem as mais recorrentes em prova, que são as três primeiras. Estrutura linear, funcional e Lean Staff. Essas aqui você tem que estar safo. E as outras é bom que você tenha uma noção ali, que você não vá, né? Porque tem muito disso, concurseiro. Aquilo que ele não estuda é exatamente aquilo que cai. E a gente não precisa passar por isso, porque chega de humilhação nessa vida. Cada uma dessas estruturas, ela vai ser dotada de objetivos, de vantagens, de desvantagens. E cada organização, ela pode escolher aquela estrutura que melhor se adequa às suas necessidades. Que a organização precisa ter ciência que aquela estrutura que ela escolheu para ser a sua estrutura organizacional, ela vai determinar um tipo de organização interna específica. Então é bom que a organização, antes de tomar a decisão de qual estrutura ela quer que seja a estrutura organizacional dela, que ela faça estudos prévios para que ela escolha aquela que seja mais coerente conforme a sua realidade. Menina, que eu já tô toda arrepiada, que eu tô... Esse é o terceiro vídeo já no mesmo dia, com essa mesma roupa. Vou já tomar um banho, calma. Estrutura linear, olha, caiu estrutura linear, bota esse mantra na sua cabeça, estrutura linear. Amém. Lembre das antigas estruturas eclesiásticas das épocas medievais, lembre-se das estruturas militares. Quando você para pensar numa estrutura militar, numa igreja, como essas instituições se organizam, quais são as palavras que vêm à sua mente? Vai, tempo para você. Exatamente. Rigidez, vem hierarquia. Cavenato fala um negócio muito importante aqui, ele diz assim: as formas mais antigas de organização possuem em comum o princípio da autoridade linear, também chamado princípio escalar, que estabelece a hierarquia da autoridade, ou seja, são estruturas que a gente consegue ver de uma forma muito clara, muito nítida, a questão da hierarquia. É tanto que essas estruturas, elas são conhecidas por terem uma estrutura mais piramidal. Por quê? Porque o fluxo da informação, o fluxo da tomada de decisão nessas estruturas, ela vai acontecer num formato piramidal. Como assim? Formato piramidal? Não tô entendendo nada. Eu também não entendia muito bem, não. Mas é tipo assim, quando fala que é estrutura piramidal, é o seguinte: vamos supor que meus dois peitinhos aqui sejam... Ó, a gente tem 4 funcionários aqui, tá bom? Nessa estrutura piramidal. Eu tô fazendo aqui as minhas analogias, entendeu? Os 2 peitinhos aqui são 2 funcionários. Os 2 sovacos são outros 2 funcionários. Eles são superiores aos 2 peitinhos, entendeu? Os 2 cotovelos... Meu Deus, que braço flácido, relaxa, é melhor assim, mas você não esquece. Os 2 cotovelos são superiores aos 2 sovaquinhos, que são superiores aos 2 peitinhos. E aqui em cima a gente tem o centro do babado, da pirâmide, entendeu? O poder está todo concentrado aqui, ó, no amém da esfinge. Então, quando a gente fala que a estrutura é piramidal, é porque toda a comunicação, ela vai seguir essas linhas que estão nitidamente impostas, desenhadas aqui. O que eu quero dizer com isso? Que os 2 peitinhos, se precisarem se reportar a alguém, eles vão poder se reportar apenas, única e exclusivamente, aos superiores imediatos deles, que são os 2 sovaquinhos, entendeu? Então esse peitinho se reporta ao superior imediato dele aqui. Esse outro peitinho só pode se reportar ao outro superior imediato. E seguindo a mesma lógica, os 2 sovacos, eles também só se reportam aos superiores imediatos. Preste atenção na linha. A linha vai seguindo uma sequência, cara. Ele não pode
descumprir isso daqui. O sovaco só pode se reportar ao cotovelo. E o cotovelo, por sua vez, só pode se reportar aqui, ó, ao superior aqui. Tá entendendo? É isso. Cada pessoa vai se reportar àquela pessoa que está imediatamente superior a ela. Não existe uma outra forma. Tipo assim, na estrutura que é mais hierarquizada, que é mais rígida, você não pode passar do seu limite, que é a sua... Você só pode se reportar ao seu superior imediato. Você não pode subir aqui e ir pro bichão aqui, o diretor, o CEO da organização. Não, entendeu? Não pode haver sobreposição. Cada pessoa vai se reportar àquela pessoa que é superior, imediatamente superior a ela. Ponto final. Por isso que Chiavenato diz aqui que as linhas de comunicação são rigidamente estabelecidas. É uma forma de organização típica de pequenas empresas ou em estágios iniciais das organizações. Porque se for parar para pensar, uma organização grande, você não pode ter uma estrutura linear. Por quê? Porque se você for centralizar tudo na mão de uma única pessoa, você vai ter muito mais dificuldade de tomar as decisões, vai demorar mais, os clientes vão ficar mais insatisfeitos. Não faz muito sentido para as organizações grandes. Bom, já falamos da primeira característica de uma estrutura linear, a autoridade linear. Única. Isso quer dizer que a autoridade é única, ela é absoluta, ela é Stephanie. O superior, ele tem uma autoridade única sobre os seus subordinados. E os subordinados só podem se reportar aos seus superiores imediatos. Simples assim, gente, bem rígido. E isso é uma lógica que decorre da unidade de comando, ou seja, um único comando. Segunda característica das estruturas lineares é que você tem linhas formais de comunicação. Isso quer dizer que a comunicação entre os órgãos, elas acontecem única e exclusivamente através dessas linhas que a gente vê muito bem desenhadinhas no organograma da organização. Vamos então ter dois terminais de comunicação. Um que é voltado de baixo para cima, ou seja, eu estou ligando o subordinado diretamente ao seu superior e hierárquico. Isso significa que esse cristão aqui, ele tem responsabilidade para com as ordens desse daqui. E esse daqui tem autoridade para com o seu subordinado. A autoridade é o seu poder de dar ordens. E a responsabilidade é a sua obrigação de responder às ordens que o seu superior imediato lhe deu. É basicamente o que eu sempre fui na minha vida inteira. A que tinha responsabilidade. Mais uma característica das estruturas lineares. Você tem centralização das tomadas de decisão. Você tem uma autoridade lá no topo que comanda toda a organização. Uma estrutura linear, você vê toda a autoridade concentrada lá em cima. Você consegue compreender uma estrutura linear muito facilmente. Ela é muito fácil de ser compreendida. Ah, desculpa, eu adoro estudar comendo. É o tipo de estrutura que é mais voltado para uma organização pequena, uma organização que está ali no início das suas atividades, a gente já falou sobre isso. Você também vai ter uma clara delimitação das responsabilidades. Uma estrutura linear, ela é facilmente implementada. É uma estrutura que é muito estável. Muito estável porque permite o funcionamento da organização graças à centralização do controle e das decisões de um lado e à rígida disciplina garantida pela unidade de comando do outro. Como desvantagem, a gente pode apontar aqui a questão da inflexibilidade por conta dessa rigidez em excesso. Fica mais difícil para a organização inovar, para ela se adaptar a mudanças que podem vir a ocorrer. Aconteceu uma situação aí, ó, do nada, inesperada. Uma organização que se organiza de uma maneira linear, ela tem mais dificuldade de se adaptar a isso. Por quê? Porque tá tudo muito centralizado lá em cima, entendeu? Isso, inclusive, traz uma outra desvantagem, que é o fato da galera que tá aqui mais embaixo, nas áreas mais especializadas, essa galera já não se sente tão motivada para dar ideias. Na verdade, elas nem têm muita abertura para isso. Você tem um exagero nessa história de chefia, de comando. Você olha para os chefes são aquele tipo de chefe generalista que sabe de tudo, só que na verdade ele não sabe de nada assim a nível de especialização. Ele enxerga a organização de uma maneira geral. E uma outra desvantagem é que às vezes, por conta dessa comunicação que se dá por essas linhas rígidas, às vezes o pessoal aqui da base está precisando de um retorno, uma decisão mais rápida, e aí ele fica naquela dependência
de uma decisão que depende da decisão do cara lá de cima. Então, uma estrutura mais hierarquizada, as tomadas de decisões acabam acontecendo de uma maneira muito mais demorada. E a gente sabe que tempo é dinheiro, né, meu filho? Fora que, às vezes, as decisões, elas são passadas de um jeito, mas como elas vão passando por várias estruturas até chegar lá embaixo, às vezes ela pode passar por algum tipo de distorção. Tô lendo aqui meu resumo agora. Lembrar que as estruturas lineares, elas são dotadas de rigidez. A gente lembra daquelas estruturas militares, né? As igrejas tradicionais, conservadoras. Temos uma ênfase na autoridade linear, a gente falou da hierarquia. É uma estrutura que tem muitos níveis hierárquicos, então você vai ver uma estrutura verticalizada, alta. Quando a gente for falar da amplitude de controle, a gente vai perceber que ela tem uma amplitude de controle pequena e muito controle, né, aqui em cima. Rigidez deve ser um saco. Centralização da autoridade, os chefes, por conta disso, eles acabam sendo chefes generalistas, não são especializados. Você tem uma cultura muito formal, conservadora, baseia-se no princípio da unidade de comando, ou seja, cada subordinado vai se reportar a apenas um chefe, e você tem uma clara definição da autoridade e responsabilidade. Então é isso, estruturas bem conservadoras das antigas, já está ultrapassado, meu bem. E assim nós chegamos ao fim de mais um estudo. Agora a gente estudou a estrutura linear. Próximo vídeo vamos estudar a estrutura funcional, tá? Se acalme que vem muita coisa por aí, a gente tem muito chão pela frente. Agora eu vou tomar um banho e trocar de roupa e terminar de comer meu pipos, porque eu sou filha de Deus. E eu espero que você esteja curtindo esses conteúdos. Se você estiver gostando, já sabe, né? Curte, se inscreve aqui no canal, manda para aquele teu amigo concurseiro que tá precisando de alguém que fale uma linguagem um pouco mais próxima da dele. Vamos revisar juntos. Se eu deixei de falar alguma coisa importante, bota aqui nos comentários, porque eu vou estudar com vocês também. Isso é massa, né não? Muito solitário essa vida de concurseiro. Mas é isso. A gente segue o baile. Fiquem bem daí que eu vou ficar bem daqui. Tá bom? E até o próximo vídeo.